Bom dia, amados irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, dia em que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou para o louvor e glória e honra do seu nome, está sentado à destra de Deus intercedendo por nós. Que alegria é poder estar todos os domingos pela manhã e relembrando daquele momento tão especial na vida daquelas mulheres quando elas foram ao túmulo e encontraram o túmulo vazio. Na vida dos discípulos que foram ao túmulo e confirmaram que Jesus havia ressuscitado. Hoje é domingo, é dia do Senhor, de lembrarmos da vitória de Deus em Cristo Jesus sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. É dia de louvarmos, exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus por essa tão grande bênção operada em Cristo Jesus, a salvação e a vida eterna para aqueles que creem no seu nome. Aproveite, desfrute desse domingo, na presença do Senhor, o nosso Deus, na comunhão com a sua família. Viva em família nesse dia. Nesse tempo em que nós estamos passando de pandemia, é necessário muita atenção, muito cuidado de uns para com os outros. É necessário muito apreço de uma vida para com a outra, para que assim possamos cuidar uns dos outros e ver a presença e a glória do Senhor sobre a vida dos nossos queridos. Este mês de setembro é um mês que nós chamamos Setembro Amarelo, né? Que é um mês para nós estarmos orando pelas pessoas que têm problemas emocionais na área de depressão e que acontecem muitos suicídios. Então, que você esteja também lembrando de orar durante esse mês para que Deus, na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia, esteja alcançando aqueles que estão passando por dificuldades, por problemas emocionais e que muitas vezes partem para esse lado do suicídio, trazendo muita dor para a família, trazendo muita dor para aqueles que são próximos dessa pessoa. Então, que você esteja orando e se conhecer alguém que tem esse problema, que passa por esse problema, dê atenção para essa pessoa, encaminhe essa pessoa para um profissional da área psicológica para que ele esteja sendo cuidado, encaminhe essa pessoa no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para que ela possa ouvir da fé e através da fé também receber a devida ajuda para que ela possa superar esse problema. Esta manhã de domingo é manhã de nós estarmos orando também, né? E todos os domingos pela manhã nós oramos ao Senhor nosso Deus, clamamos ao Senhor nosso Deus em todas as áreas e por todas as pessoas e cantamos o hino bem de manhã. E nós vamos iniciar a nossa escola dominical de hoje cantando bem de manhã. Vamos louvar ao Senhor? Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, e sem cessar, vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante, podemos sempre triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Amém. Feche teus olhos então e vamos orar, vamos conversar com o Senhor nosso Deus nesta manhã. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, de amor e de misericórdia, nós louvamos, exaltamos, glorificamos o Teu nome, porque verdadeiramente o Senhor é bom e a Sua misericórdia, ela dura para sempre. Obrigado, Pai, porque o Senhor abriu novamente o canal de comunicação conosco através de Seu Filho Jesus Cristo.
Obrigado, Deus, porque através de seu Filho Jesus Cristo, nós temos comunhão direta com o Senhor, Pai. E estamos, ó Deus, agradecidos porque o Senhor é o Deus que ouve e é o Deus que atende ao nosso clamor e às nossas orações. É o Deus que vem ao nosso encontro e nos acolhe nos momentos de dificuldades, de luta, tirando tudo aquilo que nos impede de uma íntima e profunda comunhão com o Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, visita nesta manhã cada família, visita nesta manhã, Senhor, cada pessoa individualmente, Senhor, nos seus lares, para que, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, sejam edificados, Senhor. Ouvindo a Tua palavra, Senhor, sejam alcançados pela Sua graça, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia. Ouvindo, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, possam, ó Deus, se libertar de tudo, de todas as amarras do inimigo, de todo o fardo pesado, Senhor, quer seja ele físico, quer seja ele espiritual, possa ser colocado de lado e venha sobre a vida dos seus filhos, ó Deus, a cura, Senhor, a cura para todo o mal, Senhor. Nós oramos abençoando os teus filhos nesta manhã, em nome de Jesus. Pedimos-te, ó Deus, abre, Senhor, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a tua palavra, para que possamos ser edificados através dela nesta manhã. Que ela, Deus, crie em nós, Senhor, meu Deus, uma ação gloriosa do teu Santo Espírito que nos leve a vencer as dificuldades e ajudar aqueles que estão passando por dificuldades, para que não haja sofrimento, mas a sua graça seja abundante sobre a face da terra. Pai, recebe o nosso louvor e a nossa adoração nesta manhã, em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Toma conta daqueles que têm problemas emocionais, que estão passando por lutas e dificuldades, coisas que muitas vezes as pessoas não entendem, a família não entende, mas o Senhor entende o sentimento de cada um deles. Visita-os, abraça-os e fortaleça-os e dá vitória a eles, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós temos ainda 3 cânticos para entoarmos aqui. Escola dominical, né? Lembrando aí, dona Dilma, a senhora que é a nossa, né, superintendente de escola dominical, que ama essa escola dominical, que ama esse trabalho. Eu falei com os irmãos aqui para nós cantarmos este louvor nesta manhã, para que o coração da senhora fique cada dia mais animado, né, com relação à nossa escola dominical, e que, se Deus quiser, né, havendo uma melhora no quadro em que nós estamos nessa pandemia, certamente teremos as nossas crianças de volta aqui para a nossa escola dominical. Então nós vamos cantar para todos aqueles que amam a escola dominical, para aqueles que gostam da escola dominical, tão boa, sem igual. Escola dominical, tão boa, sem igual, é sempre forte, sempre crescente, vai indo à frente. Jamais eu deixarei, eu sempre estudarei, na minha escola vou aprender ao meu Deus amar. Amém. É nessa escola que nós aprendemos a amar o nosso Deus, e ela sempre está seguindo em frente, né? Ela não para. É a melhor escola e a maior escola do mundo, que ensina o melhor ensino do mundo, a palavra do Senhor nosso Deus. Que um dia, quando ela encerrar aqui na terra, certamente nós estaremos todos reunidos lá na eternidade, para juntos estudarmos aos pés do Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas enquanto estivermos por aqui, e enquanto o mundo for mundo, certamente estaremos juntos em escola dominical, para a glória do Senhor nosso Deus e para o ensino da palavra. A orarmos, Senhor, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver.
refrigério pra alma nos dar. E agora com nossos irmãos nos unirmos a Ti em oração. A orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com nossos irmãos nos unirmos a Ti em oração. E agora com nossos irmãos nos unirmos a Ti em oração. Unidos ao Senhor nosso Deus em oração, na presença e sentindo a gloriosa graça de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas quando nós oramos, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus encha as nossas vidas, nos preencha por inteiro e nos faça transbordar da sua gloriosa presença, para que o Senhor seja exaltado e glorificado e nós nos sintamos sempre debaixo dessa presença gloriosa. Espírito, enche a minha vida. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, inquirir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu sentir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o sentir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, move sobre nós, sopra sobre nós mais uma vez, como o Senhor soprou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Sopra sobre nós como o Senhor tem soprado nos quatro cantos da terra, movendo o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, fazendo novas todas as coisas e realizando a sua obra sobre a face da terra. Vem, ó Espírito Santo de Deus, e fala conosco nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, hoje nós vamos terminar o capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses.
A vida cristã traz alegria ao Senhor. A vida cristã glorifica o nome do Senhor, o nosso Deus. E Paulo fala nesse texto sobre a unidade cristã na luta. Essa unidade que nós temos na luta, amados irmãos, não é fruto do nosso querer, da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos anseios, né? Essa unidade que nós temos é fruto daquilo que Jesus fez lá no Calvário, né? Quando Ele entregou a sua vida lá no Calvário, Ele nos fez um em Cristo Jesus. Também, amados irmãos, esta unidade é fruto da oração de Jesus, né? É interessante a gente falar sobre uma oração de Jesus, sendo Ele o próprio Pai, da essência do próprio Pai, mas Ele orava, né? E lá no Evangelho de João, né, no capítulo 15, Ele ora pelos seus discípulos, Ele ora pela sua igreja. E Ele diz assim, ó, para que todos sejam um, como eu e o Pai somos um, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. Então, a unidade que nós temos na vida da igreja, a unidade que eu tenho com você, com os nossos irmãos em Cristo Jesus, não é uma coisa que aconteceu porque eu me tornei membro da igreja, porque eu me batizei. Não. É porque Jesus morreu lá na cruz do Calvário, por amor a mim. Porque Jesus pediu ao Pai para que nós pudéssemos ser um. Aí então o batismo tem esse efeito simbólico de nos lavar, nos remir de todos os nossos pecados e de nos tornar filhos de Deus e de nos tornar um com o nosso irmão. E aí então nós celebramos a ceia do Senhor por causa da unidade que nós temos em Cristo Jesus. Hoje à noite é dia de ceia. Nós estaremos ceando, estaremos sentando ao redor dessa mesa, né, declarando essa nossa unidade com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e entre também os nossos irmãos, né, que estão unidos nessa fé, mas não por causa de interesses ou de qualquer outra coisa que seja, mas por causa do sangue do Cordeiro Jesus Cristo e por causa da sua oração em que foi feita ao Pai. E Paulo inicia aqui esse final de texto falando exatamente a respeito disso, né? Paulo, ele tinha essa intimidade com Deus, né? Ele foi aquela pessoa que disse, eu vivo o Evangelho. Porque ele disse, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele já dizia que ele estava vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. E para ele, nós já estudamos aqui também, né? Para ele, o estar com os irmãos é muito bom, mas pensar no reino eterno é melhor ainda. Então ele vivia já nessa expectativa de viver para Deus aqui, pronto para seguir e estar na eternidade com o Pai. Então, como ele vivia o Evangelho de Jesus Cristo, mesmo dentro das cadeias, mesmo nas perseguições, ele continuava vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Então é isso que ele também encoraja os irmãos, né, encoraja a igreja de Filipos a seguir o mesmo caminho que ele, né, prosseguir nesse mesmo caminho, nunca desanimando, né, nunca se entristecendo, nunca se aborrecendo, mas confiando no Senhor e permanecendo sempre firme em Cristo Jesus, na certeza de que o que vai se cumprir não é nada diferente daquilo que ele está vivendo, que é de lutas e batalhas, né, em nome de Jesus, e do que Jesus ensinou. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler então do 27 até o 30. Filipenses capítulo 1, do 27 ao 30. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus,
porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui para os irmãos irmãos, vocês devem se portar, né? Se portar unicamente como cidadãos celestiais. Porque Paulo aborda dessa forma, amados irmãos, com os filipenses. Como é conosco, né? Eu vou citar o caso dos filipenses, depois em paralelo à nossa situação, né? Porque os filipenses, eles eram crentes recém-convertidos ao Evangelho de Cristo Jesus, e eles vieram do mundo e das mais variadas situações e das mais variadas posições e também, né, pecados, né? Cada um veio de um lugar, né? Um lugar pior que o outro, né? E agora eles haviam se tornado cristãos. Então, agora eram cidadãos romanos, mas cristãos. Então, tem uma grande diferença aí entre um cidadão romano e um cidadão romano cristão. E é isso que Paulo quer abordar com eles. Porque eles sabiam que todo cidadão romano, né, era cadastrado como nós somos cadastrados no nosso CPF. Nosso CPF, você põe lá o seu número, né, você puxa a ficha da pessoa, você sabe por onde ela andou, onde ela está, né, e outras coisas mais. Quando se olhava lá para um nome de um cidadão romano, também tinha a ficha dele lá. Ah, olha, ele é cidadão romano, ele é isso e tudo mais. E isso era assim, amados irmãos, tanto era assim que lá em Atos 16, quando Paulo e Silas são açoitados, né, e presos, Paulo recorre ao fato dele ser cidadão romano. E aí então, né, os pretores, né, mandaram soltá-los. E tiveram que pedir desculpa a ele porque eles tinham infringido a lei, né, do império, açoitando, né, e tirando o direito da liberdade de um cidadão romano. Então, quando Paulo escreve para os filipenses, é para que eles tenham essa posição, que eles são cidadãos romanos, mas eles são cristãos. E eles não podem viver como vivem os cidadãos romanos só para desfrutar da posição ali diante do imperador, né? De não ser perseguido, né? De estar bem com o Estado, de fazer uma média com o imperador, né? Nas celebrações culticas deles e tudo mais, na idolatria que eles praticavam. Aí Paulo diz assim: vocês não fazem mais parte dessas celebrações. Vocês continuam sendo cidadãos romanos, mas hoje vocês são cidadãos celestiais. Vocês são cristãos. E vocês devem viver unicamente a serviço do Evangelho. Vocês não podem mais estar misturando as coisas agora, não. O culto agora precisa ser só a Deus e não mais ao Império Romano. Ainda que venham as perseguições, vocês têm que entender que elas virão. Mas vocês vão ter que permanecer firmes com o Evangelho de Cristo Jesus. E vão perder os privilégios de cidadão romano, porque agora vocês são cidadãos celestiais e estão servindo ao Senhor. Eles tinham que estar firmes, amados irmãos. Paulo diz aqui, eles tinham que estar firmes, né? Vivendo realmente de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus, de forma diferente, num posicionamento diferente, né? Com ideias diferentes, com uma fé diferente daquele que eles tinham, né? E diz assim: estais firmes em um só Espírito, como uma só alma. Há um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Há um só Espírito. E eles deveriam estar ali servindo ao Senhor, na ação gloriosa do Espírito Santo de Deus, sem permitir nenhuma interferência. E eles deveriam estar como uma só alma. Você já imaginou o que é que Paulo está dizendo para eles?
que eles tinham que estar unidos como uma só pessoa. Era um só pensamento, era uma só atitude, era um só o gesto, era uma só fala, era um só o Senhor, que é o Senhor, o nosso Deus, em Cristo Jesus. Então, ele está dizendo, é assim que vocês precisam viver e não podem desistir disso de forma nenhuma. É desta maneira. E também tem que estar lutando juntos pela fé evangélica. Qual é a fé que nós temos que lutar hoje? Só a fé evangélica. Tem aí os convites, né? Os cultos para o imperador e tantas idolatrias aí do lado de vocês, mas hoje vocês vão viver exclusivamente para a fé cristã. Paulo estava escrevendo e sabia que eles estavam correndo risco, já estavam sendo perseguidos e seriam mais perseguidos ainda. Mas é exatamente por esse motivo que ele está escrevendo, para que eles permaneçam firmes, para que eles estejam unidos, né? Para que eles confessem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e testemunhem de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Como isso gera perseguição, isso gerava o medo, né? Paulo diz, né? Em nada estáis intimidados pelos adversários. Paulo alerta que, olha, adversário vocês terão, né? Adversário vocês terão. Mas vocês precisam entender que vocês devem permanecer firmes e enfrentar e não ter medo do adversário, não ficar intimidado e se calar, né? Hoje, vamos só fazer aqui um parênteses, hoje eu tinha dito já antes, né, que não é diferente para nós. Nós estamos aqui, nossa sociedade hoje, você tem seu CPF, você é brasileiro, né, brasileira, mas você é um cidadão, uma cidadã celestial. Somos celestiais. Pessoas que estão caminhando não para conquistar as coisas deste mundo, mas para, né, consolidar a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Não podemos esquecer disso. Não podemos nos acomodar, né, a situações, à vida, aos cultos, à comunhão, né? Ainda que eles fossem cidadãos romanos, né, eles não podiam ficar chamando os outros que eram concidadãos romanos com eles de irmãos, porque não eram irmãos. Eles tinham que entender que agora os irmãos deles eram os cristãos e que não dava mais para andar de braço dado com aqueles que adoravam ao imperador, com aqueles que tinham o culto idólatra. Não dava mais. Agora era tão somente Jesus. E é por isso que Paulo chama a igreja a esta unidade, para que não haja desvio, para que não haja acomodação. Em Romanos, Paulo nos chama a atenção, né, que nós não devemos conformar com esse século, mas devemos transformá-lo pela renovação da nossa mente, né? Então eles não tinham que se aliar aos romanos, mas eles tinham que permanecer firmes na fé e fazendo e evangelizando a outros. Uma fé pura, uma fé não fingida, uma fé séria, uma fé verdadeira, né? Uma fé que se compromete, né? Uma fé que busca, uma fé que leva você ao crescimento espiritual. Então, em nada estáis intimidados pelos adversários. Continuando aqui no paralelo, nós sabemos que neste mundo nós temos muitas lutas e estamos vivendo isso nesse tempo que nós estamos. E vai acontecer muito mais, né? No mundo, né? No mundo, no geral, existe um movimento, né, pelo governo mundial. O que é esse governo mundial, né? Esse governo mundial é exatamente a tentativa de tirar, né, Deus do centro de todas as coisas. Nós vamos ter um poderoso sobre todos, né? Olha o que estão fazendo com a fé cristã, né?
Olha o que estão fazendo com a fé cristã. Hoje houve uma mudança, né, no governo do estado de São Paulo, né, que não se fala mais antes de Cristo e depois de Cristo, né? Era comum agora. Tiraram Cristo. Porque agora é a era comum, antes da era comum e depois da era comum. E qual a justificativa que eles disseram? Porque nem todos são cristãos. Então, por que é que nós vamos deixar antes de Cristo e depois de Cristo? Mas o fato é é que tudo existe pelas mãos do Senhor nosso Deus. E que Deus decidiu salvar a humanidade por intermédio de Jesus Cristo, e Ele marcou. Essa é uma marca, não é do homem, essa é uma marca de Deus na terra. E o homem está querendo tirar isso. O ensino, na interferência no ensino, na forma de ser, no comportamento, né? Em relação à criação daquilo que Deus criou. E hoje, como o homem perverteu a família, e o objetivo é exatamente esse: destruir a família, desfazer a família. É um tempo muito difícil que nós estamos vivendo e que nós precisamos não dar as mãos para este momento, para essas pessoas que vivem isso. Mas nós precisamos mostrar quem nós somos e qual o objetivo nosso aqui na face da terra e qual é o ensinamento de Deus em Cristo Jesus. Haverá um preço a ser pago, há um preço a ser pago por tudo isso. Mas é o desafio que Paulo propôs para os irmãos lá da igreja de Filipos, que eram cidadãos romanos, que tinham todos os direitos, mas eles tinham que abdicar de todos esses direitos para viver realmente e pregar o evangelho de Cristo Jesus, que ia bater de frente com o governo, ia bater de frente com o Estado, mas era necessário. Hoje não é diferente. Nós vamos bater de frente com muitas coisas, com o posicionamento que nós temos de cristãos. E se somos cristãos, não podemos ceder em momento algum. Não podemos nos intimidar diante dos acontecimentos. Não podemos nos acomodar diante das leis dos homens, das atitudes dos homens, das leis dos homens. Nós precisamos, segundo aqui a orientação de Paulo, viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, unicamente. E não pode ser só a posição de uma só pessoa, não. Tem que ser a posição de todos, olhando para o Evangelho, aprendendo do Evangelho, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Firmes em um só espírito, como uma só alma, e lutando pela fé. Olha só, lutando. Vamos defender a fé cristã. Vamos defender os ensinamentos do Senhor. Não vamos ceder em momento algum, só porque os homens acham, pensam e criam as leis. Somos cristãos para servirmos ao Senhor, o nosso Deus. O mesmo desafio aos filipenses é o nosso desafio hoje, amados irmãos. E ele diz: pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Para eles, não significa nada. Era comum. Que era cristã, para eles não existe, é a perdição, mas para nós é a salvação. O marco zero na história é exatamente o marco da salvação, da vida eterna, do resgate do homem, de todo aquele que crê no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não vamos ceder a isso de forma nenhuma. E aí ele diz:
no versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Nós temos a graça de crer em Cristo Jesus. Fomos alcançados por intermédio do Evangelho de Cristo Jesus. Temos esse privilégio de servir a Cristo Jesus. Não é? Falamos direto com o Pai, desfrutamos das suas bênçãos, desfrutamos dos seus cuidados, do seu zelo para com a nossa vida. Mas Paulo lembra o seguinte, que além de tudo isso, nos foi concedido também a graça de sofrer por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Nos foi concedida a graça de poder defender o Evangelho de Cristo Jesus aqui sobre a face da terra. De anunciar o Evangelho de Cristo Jesus sobre a face da terra. De ensinar o Evangelho de Cristo Jesus sobre a face da terra. E de combater toda e qualquer espécie do mal. Através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não dá para nós queremos dar uma de bonzinho, de amigo de todos. Porque nós não podemos esquecer que nós somos cidadãos cristãos. E o que tem que prevalecer na nossa vida não é o que as pessoas pensam por causa da amizade com elas. É o que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina. É o que o Senhor nos transmite através da sua palavra. E foi o que Jesus ensinou, o que Paulo tem transmitido para nós nas suas cartas pastorais e as igrejas pelas quais ele passou, e que ele, assim como Jesus, entregou a sua vida para servir ao Evangelho de Jesus Cristo. E que ele estava disposto a combater tudo aquilo que fosse contra o Evangelho, para que prevalecesse o Evangelho de Cristo Jesus. Ainda que a sua vida corresse risco, ele permanecia pregando o Evangelho de Cristo Jesus. E é por isso que ele diz, olha, não fiquem intimidados. Fiquem intimidados não. Sejam firmes para aquilo para o qual vocês foram chamados, para viver o Evangelho de Cristo Jesus. Né? Porque vocês receberão a graça, né, o amor, aquele favor imerecido de serem alcançados, mas não somente para desfrutar das bênçãos, mas também para combater aí, né, sofrer e padecer por causa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, temos que nos posicionar assim como Paulo chamou os filipenses para se posicionar. E depois ele, para concluir, ele diz, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é meu. Que é o combate dele, né? Ele continua combatendo até o final. Não foi pressionado, foi preso, foi instigado, mas ele continuou firme, né? Até aquele momento. E ele diz, pois tende o mesmo combate. Paulo, sobre esse combate, ele fala lá, o Timóteo, né, no final da sua vida, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Esse é o combate que Paulo está falando aqui aos filipenses. Combati o bom combate. Qual é o bom combate? O anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o viver de forma digna do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e o combater toda e qualquer aparência do mal e viver para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Amados irmãos e irmãs, esta é a nossa aula para esta manhã. Que você possa ter desfrutado desse texto, né? Falando sobre essa alegria de viver e servir a Cristo Jesus, porque não é com dor, né? Não é com aquele sofrimento, né, que você serve o Evangelho, serve com alegria, né? Nós podemos lembrar aqui, Paulo servindo o Senhor com alegria, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, nós vamos estudar esse texto aqui em Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor, outras vezes vos digo, alegrai-vos no Senhor. Os nossos irmãos da igreja, os nossos pais da fé, todos eles, né, que tiveram que enfrentar lutas e dificuldades,
quem tiver que morrer pela causa do Evangelho. Pensa que aqueles que foram lá nas arenas, eles iam lá lamentando, agora eu vou ter que morrer por causa do Evangelho, né? Aqueles que foram crucificados, os discípulos, acham que eles foram lamentando? Não, eles iam cantando, eles iam exaltando, eles iam glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Eles iam proclamando a fé diante da morte, né? E é assim que nós temos que viver a nossa vida, todos os dias, sempre, né? Nos alegrando, louvando, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Tem lutas, nós estamos glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Temos dificuldades, temos problemas, tem as crises, mas vamos passando, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. E se vier um dia a perseguição e a morte, nós vamos passar por tudo isso aí, louvando e glorificando o nome do Senhor, o nosso Deus. Porque nós fomos chamados, né? Como diz o apóstolo Paulo, nós recebemos a graça do Senhor para vivermos desta forma, para servirmos desta forma. E para que o mundo creia que existe sim um antes de Cristo e um depois de Cristo. Que existe sim um Deus que se lembrou de nós e enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer lá na cruz do Calvário. E existe sim um Deus que ouve e atende ao nosso clamor através de seu Filho Jesus Cristo. E que existe sim cristãos hoje que prevalecem diante dos homens, diante das leis e diante de todo o mal para servir ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E esses são aqueles que ouvem a palavra do Senhor nosso Deus e procuram viver a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero concluir com você aqui nos pontos que Paulo nos chama a atenção. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. A vida que você está vivendo diante das pessoas diz, olha, ele é um cristão? É assim. Estais firmes em um só espírito, como uma só pessoa? Você e aqueles que conhecem o Evangelho e convivem com você estão firmes numa fé inabalável? Glórias a Deus, aleluia. É isso que Paulo está alertando os irmãos lá. Você está lutando pela fé evangélica? Você ouve as pessoas falarem contra o Evangelho e você permanece firme, ele dizendo, não, eu creio, Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário, ele ressuscitou e ele virá para buscar a sua igreja. Ou você dá a mão e diz, não, realmente, a era comum, né? Não, a era cristã, antes e depois de Cristo. Outro ponto, você não tem se intimidado, né, com os insultos, com a zombaria, com os questionamentos a respeito da sua fé, a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus Cristo. Aqueles que querem dizer que o Evangelho é a história da carochinha, né? Querem dizer, todos esse pessoal do passado aí são todos pecadores, né? Olha Davi, a vida de Davi, né? Olha a vida dos reformadores, né? Foram todos pecadores, somos todos pecadores. Foi por isso que Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário. E é por isso que nós lutamos pelo Evangelho. Porque somente pelo Evangelho de Cristo nós temos a salvação e a vida eterna. Não fique intimidado, não. Não deixe que nada te intimide. Uma vez eu li uma camiseta, né, uma frase que era a seguinte, né? Não temas o inimigo, porque se ele tiver te acusar por causa do seu passado, lembre a ele do seu futuro, porque ele já está condenado. Mas nós estamos perdoados por Cristo Jesus e estamos salvos. Então não fique intimidado. Creia em Cristo Jesus, no perdão dos seus pecados, na reconciliação. E lembre-se, por último aqui, que Paulo diz, você foi chamado para servir ao Evangelho pela graça, mas também pela graça você foi chamado para sofrer por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Viva isso para a glória de Deus. Não desista da caminhada. Esteja firme, porque o Senhor, como disse a Josué, é conosco. Amém? Feche teus olhos, vamos estar orando. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta manhã.
Muito obrigado, Senhor, por este momento de meditação na sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que, na ação do seu Santo Espírito, o Senhor colocou ali no coração de Paulo, para que ele transmitisse para aqueles irmãos lá de Filipos, e para que, ó Deus, esses ensinamentos chegassem até nós. Obrigado, Pai, porque nós nesta manhã nos sentimos desafiados, como os irmãos nossos lá de Filipos. Somos brasileiros, mas agora brasileiros cristãos, que vivem para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e que combatem tudo aquilo que se opõe aos ensinamentos bíblicos, que combate tudo aquilo que se opõe aos ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus. Numa declaração de que nós não aceitamos nenhuma decisão, nenhuma lei que possa sobrepor a lei do Senhor, o nosso Deus. E vivemos para o Evangelho de Cristo Jesus. E viveremos para o Evangelho de Cristo Jesus. E não nos intimidaremos diante de tudo que possa sobrevir à nossa vida. Porque a nossa vida nós vivemos tão somente para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus. E se o Senhor não estiver conosco, não nos faça, Pai, sair do lugar onde estamos. Mas o Senhor estando conosco, nós iremos para onde o Senhor nos conduzir. Olha, Senhor, para o teu povo nesta manhã. Alimenta o teu povo, arregimenta o teu povo. Agasalhe o teu povo debaixo da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. E permita que todos possam desfrutar de uma vida de forma digna do Evangelho. Para a glória do teu nome, para o louvor da tua glória e para a nossa vitória em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Se você puder, se levante, se coloque em pé aí, abra seus braços, né? E vamos cantar ao Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Só vive nesse amor aquele que tem Jesus, que conhece Jesus, porque verdadeiramente Deus é amor. Nós estamos encerrando a nossa escola dominical neste domingo, agradecendo a você por estar conosco, por participar da palavra do Senhor nosso Deus. E o desafio fica aí para nós, é o nosso tempo. Foi o tempo de Paulo, foi o tempo da igreja de Filipos. Hoje para nós em Agudos é o tempo da igreja de Cristo em Agudos, de nos posicionarmos como cristãos aqui em Agudos e de fazermos valer a nossa fé em Cristo Jesus. E a nossa cidadania, não brasileira ou agudense, mas a nossa cidadania cristã. Nós somos de Cristo e não desistimos. Como Hebreus nos diz, né? Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós prosseguimos para a salvação em Cristo Jesus. E que você seja firmado nesta fé e nessa palavra também. Temos pedidos de oração durante a semana, pelos quais nós já temos orando. Temos os pedidos de oração da Igreja Nacional, que são muitos. E temos também, amados irmãos, hoje nós estamos orando pelo nosso presbitério e hoje nós estamos orando pela nossa congregação de Macatuba. Também pela Comex, que é a diretoria do presbitério, pelos pastores que estão jubilados, né?
e também por aquele que está de licença, e também pelos pastores que estão trabalhando, como o reverendo João, presidente da Assembleia Geral, e também o Paulo Júnior, que está fazendo mestrado no Canadá. Eles estão a serviço da igreja, não estão pastoreando uma igreja local, mas estão a serviço da igreja. E os pastores jubilados são pastor Mauro, pastor Paulo, pastor José Carlos Volpato e o pastor César Feniman. E em licença, o nosso irmão Ismael. Que os irmãos se lembrem desses irmãos, orem por esses irmãos, orem pela igreja que está retornando, né, para o culto presencial, para que Deus esteja nos guardando e nos livrando de toda e qualquer contaminação na igreja. Que o Senhor nos guarde, tanto na igreja quanto também na comunidade, e que cada um faça a sua parte, né? Existe a recomendação do distanciamento, do uso de máscara, do uso de álcool gel. Faça isso, porque assim você está cuidando da sua saúde e também da saúde do seu próximo, né? E breve nós estaremos livres disso e a igreja poderá estar lotada, cheia, e juntos nós estaremos glorificando, exaltando o nome do Senhor nosso Deus, e nós teremos dado um basta ao Covid. Em nome de Jesus, nós cremos num Deus poderoso, num Deus maravilhoso, num Deus que tem nas suas mãos as rédeas da história, e Ele que comanda todas as coisas. E a Bíblia diz, para encerrarmos aqui, para orarmos, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Um bom domingo para você e que Deus abençoe. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, colocamos no Teu altar, Senhor, todos os pedidos de oração. Colocamos diante do Teu altar, Pai. São muitos. Nós não conhecemos todos, mas o Senhor conhece cada um deles. E a Tua palavra diz que o Senhor ouve e atende ao nosso clamor. Visita agora, Senhor, cada um desses pedidos, Pai. Em nome de Jesus. Entra, Deus, com a Tua providência, Senhor. Providência de portas de empregos abertas, Senhor. Providência, Deus, de cura de enfermidade, Senhor. Providência, Deus, de paz para aqueles corações que estão atribulados, incomodados, inquietos, porque tem que ficar em casa, Senhor. Que o Senhor esteja guardando, principalmente os idosos, levando, Deus, esta alegria aos seus corações, a alegria de servir ao Senhor, Pai, a alegria de estar na Tua presença, a alegria de ter o Senhor como único e suficiente Salvador, Pai, que eles vivam nessa alegria e não se deixem entristecer, Pai, em nome de Jesus. Repreendemos todo espírito de angústia e tristeza que tem intentado contra a vida de muitos irmãos nossos. Nós repreendemos e mandamos embora em nome de Jesus e estabelecemos a sua vitória e a sua paz, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, estende a sua mão e nos abençoe neste domingo e prepara-nos, ó Deus, para o culto da noite às 19 horas com a celebração da ceia do Senhor, Pai. Louvado seja o Teu nome. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre os nossos familiares e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Amém.